para tomar o quê? Decisões. Coloca aí. Segundo, coragem e obediência para tomar decisões. O verso 16 do capítulo 4 diz assim: irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E aí ela fala assim: olha, se eu tiver que morrerei. Existem momentos na nossa vida que nós vamos precisar tomar decisões difíceis, decisões que vão contra talvez a lógica, o bom senso, decisões que não são tão populares. Decisão de ser um líder, de ser um pastor, hoje nessa sociedade, ela não é uma decisão popular. Decisão de uma médica, cantar, o Márcio está aqui, você está fazendo a obra do Senhor. Às vezes as pessoas falam assim: o que você está fazendo no meio do mato orando? O que você está fazendo se desgastando? Paulo ele fala: olha, eu vou me desgastar e eu vou me deixar consumir pela obra. Então, queridos, todos nós sabemos que essa decisão de Esther foi muito difícil. Mas eu aprendo aqui, com esta mulher, que as decisões, elas são poderosas. Nós precisamos ser intencionais, irmãos, em algumas decisões. Você já percebeu que toda mudança da sua vida foi por conta de uma decisão? Você está no emprego que você está, porque você decidiu. Você está na igreja que você está no casamento que você está no concurso, porque um dia você falou: olha, eu vou prestar concurso, eu vou abrir uma empresa, eu vou começar a louvar, eu vou começar meu pastoreio. Tudo tem uma decisão inicial, mas nem sempre é fácil. A decisão de Esther, ela passava por uma ameaça de morte. Existia uma cultura naquela época, um protocolo, onde as pessoas não poderiam ir à presença do rei sem ser convidada. Então, mas ela era algo emergencial, que ela não poderia esperar um convite oficial. E aí sabe o que ela fez? Mardoqueu conversando: olha, você precisa falar ao rei. E ela ficou ali, irmãos, com o coração apertado. Por quê? Porque se ela não foi convidada, poderia o rei estender seu cajado e sentenciá-la à morte. Isso aqui é uma decisão fácil? Já pensou? Imagina o cenário, para você entender. Imagina um cenário, existe um delegado aqui, não vou falar delegado que a irmã Vera não vai gostar. Existe alguém, uma autoridade, em alguns países da África, por exemplo, que você não pode chegar lá, porque se você chegar lá sem autoridade, eles vão se achar ameaçados. Esse protocolo era por conta de uma ameaça à vida do rei. E se você adentrasse lá, o rei falou: olha, me senti ameaçado. Aquela pessoa iria morrer. Era o mesmo protocolo, era o mesmo panorama. E ali, Esther, quando ela recebe: olha, você precisa ter pressa na sua decisão. Se você não fizer, Deus vai arrumar alguma forma. E Esther, ela toma decisão, irmãos. Ela toma uma decisão, diga comigo, decisão intencional, de eu decido ir. E ela fala assim: olha, se eu tiver que morrer, eu irei morrer. Coragem, segundo ponto, coragem e obediência para tomar decisão. Ela teve que escolher entre a segurança da sua posição ou a obediência ao chamado de Deus para interceder pelo seu povo. Muitas das vezes nós estamos escolhendo o conforto da nossa situação. Muitas das vezes nós estamos escolhendo, irmãos, a nossa zona de conforto. Para que eu ir na igreja? Para que eu lavar a nova igreja? Para que eu louvar? Para que eu estar nessa mesa de som? Eu já tenho o meu conforto, eu tenho o meu concurso. Mas Esther, ela sempre pensava, ela decidiu pensar nos seus irmãos. E ela falou: eu irei. Ao decidir se apresentar ao rei, sem ser chamada, um ato que poderia resultar em sua morte, Esther demonstrou uma coragem e obediência impressionante, movidas pela fé. Em muitas situações nós somos chamados a agir em obediência a Deus, mesmo quando isso não pareça tão popular, como eu havia falado para vocês. Então, o segundo princípio, coragem e obediência. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui na internet, talvez eu esteja pregando para alguém que Deus está dizendo assim: a decisão não depende de mim, meu filho, minha filha.
Muitas das vezes você precisa tomar uma decisão. Decisões, irmãos, elas são poderosas. Eu olho na Bíblia todos os homens que foram determinados a tomar decisões no Espírito, através do jejum. Essa mulher é uma mulher de oração, ela vai proclamar um jejum, e quando Deus falar, vai meu filho, vai minha filha, você precisa decidir algumas coisas. Você sabe que eu estou falando, que Deus está falando com você. Você precisa decidir algumas coisas que estão pendentes. Então, ela era uma mulher intencional, ela decidiu. Existe um livro de Charles Window que diz assim, Vivendo com Propósito. Não é uma vida com propósito, é um outro, que diz assim, quando obedecemos a Deus, devemos estar preparados para os riscos dessa decisão. A coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de avançar na direção que Deus indicar. Amém, queridos? Será que você tem coragem para avançar na direção que Deus Ele te mostrar? É muito forte isso aqui. Terceiro aspecto, princípio. Jejum e oração são poderosos recursos espirituais. Eu vou repetir. Ei, você tem uma ferramenta dentro da sua casa, do lado do seu quarto. Você tem uma ferramenta que é o jejum e a oração. Jejum e oração como poderosos recursos, ferramentas espirituais, para você poder tomar decisões e ser direcionado por Deus, por Jesus Cristo. Olha só o verso 16, vá. Ela toma uma decisão, imediatamente ela fala, vá meu primo, vá lá. Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas jejuaremos com vocês. Nós estaremos juntos nesse jejum. Ore por mim, porque a vida que está em risco não é de vocês. A minha vida, eu tomei uma decisão que pode salvar vocês. Mas ela foi humilde. Mas ore por mim. Ora para que a minha vida não seja ceifada. Amados, preste atenção. Ela sabia que o desafio à sua frente exigia um poder maior do que dela. Ela sabia que aquela decisão e aquilo que estava esperando por ela, um primeiro-ministro, a mãe era o primeiro-ministro, e ele estava se levantando contra um povo de Deus, e ela sabia que ela ia precisar de um poder muito maior do que a influência dela. Esse momento de preparação espiritual foi crucial para que Esté se preparasse diante do rei, com a confiança que Deus tinha depositado. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, o jejum e a oração deixam o crente mais seguro. Eu vou repetir, o jejum, quando você quando inclina para orar, você é um gatinho. Eu estou inventando isso agora, tá? Quando você levanta que nem um leão, cheio de coragem. Cadê o capeta que estava aqui, que eu estava com medo, agora eu não estou mais. Eu estou dando só um exemplo. Quando você está uma semana, irmãos, de jejum, uma semana de oração, você tem capacidade, você tem o auxílio do céu para tomar decisões. Esté nos lembra de que em momentos de decisão e dificuldade, é fundamental recorrer a Deus, reconhecendo a nossa total dependência dEle. Aleluia. Em um livro chamado O Poder da Oração, olha o que o Stomie, que é um grande escritor, ele fala. Anote isso. A oração coloca Deus no centro das nossas decisões e ações. E o jejum intensifica nosso clamor, permitindo que sua vontade se revele e que o seu poder nos fortaleça. Amém, queridos? Então, talvez você não conheça o poder do jejum e da oração. Eu acho que eu já falei aqui um testemunho de uma igreja pequena, onde o pastor, ele estava ali, 2 situações. Ele estava ali orando para que chovesse, olha a fé, orando para que chovesse,
E ali aconteceram duas coisas, irmãos. Aquela comunidade estava mais de 300 dias sem chuva. Tem lugares no mundo que o ano todo não chove. E ali as plantações, ali estava ameaçado, né, a sobrevivência. E o pastor colocou a igreja para fazer jejum. Oraram o primeiro mês, oraram no segundo, jejuando. Aí Deus levanta um profeta no meio do jejum. O pastor falou: olha, a partir de hoje nós vamos só jejuar e orar. Deus levanta uma senhora, profetizando, falou: olha, assim diz o Senhor, eu vou fazer chover no sábado. Cheio do poder a mulher. E aí todo mundo, glória a Deus, aleluia. E aí quando foi no sábado, vem um menininho e ele traz o guarda-chuva dele. Ele traz o guarda-chuva. Ninguém mais veio com guarda-chuva. Ele trouxe o guarda-chuva. E aí todo mundo olhando para o guarda-chuva dele: que é isso aí, rapaz? Tem quase um ano que não chove. Ele falou assim: não, porque Deus falou que iria chover. Olha o coração desta criança. E amados, quando deu meio-dia daquele sábado que eles estavam reunidos, houve uma chuva do céu naquela cidade, e começou a chover, e aqueles irmãos foram lá para fora, e quando saíram, todo mundo comemorando, agradecendo, e o menino pegou o guarda-chuva dele, e saiu imponente ali, porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Tudo isso por conta do jejum e da oração. Se eu perguntar aqui, quem já foi aqui escutado, houve uma resposta de Deus através do jejum e oração? Levante a mão, para nós provar. Quase 100% aqui das pessoas, quase 100%, o jejum e oração. Quarto, anote aí, oportunidade de fazer a diferença e usar nossa influência para o bem. O verso 14, onde nós lemos: porque se você ficar calado agora, o socorro e o livramento, de qualquer forma, Esther, surgirão da outra parte, os judeus, mas você e a família do teu pai, vocês irão perecer, irão morrer. Mordecai destacou que a posição de Esther era uma oportunidade única para salvar aquele povo. E eu te pergunto, muitas das vezes Deus tem te colocado, ou te colocou e até já tirou, de posições estratégicas, irmãos. O Senhor Jesus, Ele nos coloca em posições estratégicas. E Mordecai, ele justamente falou isso. Mordecai alertou Esther de que a sua posição de rainha era mais do que um privilégio pessoal. Deixa eu te falar, Deus não te colocou aí para privilégio, para zona de conforto. Aleluia. Ele te colocou numa posição porque existe um povo, existe uma nação, existem pessoas que precisam ouvir aquilo que você tem aí para falar, querido. Você sabia disso? Deus te colocou em meio a uma família, onde você precisa pegar aquele grupo do WhatsApp que você talvez não esteja salgando, e começar a salgar. Eu tenho um exemplo aqui do pastor Laci. Todas as vezes, quarta-feira, o pastor Laci aponta para cá e ele vai gravando aqui, vai colocando no grupo da família dele. E ele vai gravando aqui as mensagens e vai colocando o vídeo no grupo da família dele. E recentemente, uma prima que estava afastada, ela falou assim: olha, eu não aguento mais esses vídeos, eu quero aceitar Jesus como único e suficiente. Salvador, a prima, lá em Pameri. O que é que você tem feito com a posição que Deus tem te colocado? Ele ressaltou que se ela se mantivesse em silêncio, a libertação poderia vir de outra parte, mas Esther perderia a chance de cumprir o propósito divino em sua vida. A influência é uma oportunidade dada por Deus para transformar vidas e glorificar o seu nome. Amém, queridos? A influência que Deus nos coloca é uma oportunidade que nós temos para glorificar o nome do Senhor. Você não é um acidente. Deus o colocou no mundo para realizar uma missão única e importante. Lá no livro Uma Vida com Propósito, tem lá um capítulo todo, só dizendo: você não é um acidente. Às vezes nós achamos que nós somos obra do acaso, mas Deus está dizendo para alguém aqui: você não é um acidente,
Fui eu que te coloquei aí neste casamento, fui eu que te coloquei aí nessa empresa, eu te coloquei nesse departamento, fui eu que te coloquei, aleluia. Isto nos inspira a não calarmos diante de uma oportunidade de fazer o bem. Irmãos, não cansem de fazer o bem, porque no momento certo a Bíblia fala que nós colheremos. Não recue a sua mão de fazer o bem, não recue o seu corpo de fazer o bem, suas pernas, seus braços, sua mente, porque no tempo de Deus, você colherá todo o bem, porque a plantação, irmãos, ela é opcional. Você pode plantar limão, você pode plantar manga, você pode plantar um pé de mamão. Então, plantar é opcional, mas a colheita, irmãos, ela é obrigatória. Amém, queridos? Tudo aquilo que nós colhemos de bem ou de mal, nós iremos colher. Nós plantamos, nós iremos colher. O quinto princípio, o verso 15, 16 diz assim: então Esté enviou uma resposta a Mordecai: vai lá e anuncia a todos os judeus que estão em Suzã, que eu irei à presença do rei. Ou seja, humildade e dependência de Deus. A história de Esté é uma ilustração poderosa da humildade e da dependência de Deus, mesmo diante de grandes responsabilidades e perigo. Como rainha, ela estava em uma posição de honra, de prestígio e poder, mas mesmo assim escolheu buscar orientação divina e apoio espiritual do povo. Irmãos, nós não somos uma ilha. Ela pediu, diga ao povo, de forma horizontal ela pediu socorro, e ela pediu também socorro através do jejum e oração de uma forma vertical. Essa mulher, ela foi humilde. A rainha está pedindo oração, a rainha está pedindo, nós, a plebe, quem somos nós? Mas ela falou: olha, volta lá, avisa que eu irei, e eu peço oração. Muitas das vezes, irmãos, eu saio daqui tarde, porque existem muitos irmãos humildes, humildade nesse sentido aqui que eu estou falando, sem soberba. Eles falam: pastor, eu dei um tal exame, eu gostaria que o senhor, que é meu pastor, orasse por mim. Eu vejo aqui muitas das vezes pastores no final do culto impondo as mãos e orando. Nós temos que ter esse coração: olha, eu tenho algo para falar, olha, eu preciso desabafar. Porque, irmãos, se tem uma coisa que nós fazemos é guardar problemas. Nós não pedimos oração para nossa esposa, não pedimos. Lá em casa tem uma cultura: antes da Giovana levar, deu uma dor de barriga, ela me espera, irmãos. Ela já falou isso aqui. Ela aguarda. Olha, teu pai chegou, vamos lá para o quarto. Ele vai orar por essa dor de barriga, essa dor de cabeça. Ele vai orar. E se não passar, nós iremos ao médico. Várias vezes. O João, ele tinha uma dor de barriga terrível. E ali, falou: olha, João está para desmaiar de dor. Eu pegava lá: Senhor, em nome de Jesus, cura este pequenino, ele é teu servo. E o Senhor curava. Quem veio ontem aqui na tarde de milagres? As pessoas, eu falei assim: olha, quem está com dor, sobe aqui. Quem está com dor agora. Quem estava aqui na tarde de milagres ontem? Eu fiz isso. Eu falei: Deus vai curar instantaneamente. Quem está com dor, venha, suba. A pessoa, irmãos, ela vem com vergonha, mas tem que ter humildade diante de Deus. Pastor, eu estou sentindo dores. Vocês lembram? A irmã Socorro perguntou: você melhorou? Melhorei. Você melhorou? Melhorei. Você melhorou? A dor passou instantaneamente, para a glória de Deus. Mas elas foram intencionais: Senhor, eu preciso orar. E estava cheio ontem à tarde de milagres. A humildade é uma virtude frequentemente negligenciada na sociedade contemporânea, onde o individualismo e a autossuficiência são exaltados. Então a humildade tem sido uma raridade no nosso meio, porque a autossuficiência, irmãos, ela tem dominado. Tim Chester, no seu livro, ele fala assim, ele argumenta que a humildade
não é apenas uma virtude moral, mas um estilo de vida que nos permite viver em constante dependência de Deus. Se nós somos humildes, nós vivemos em constante dependência de Deus. Ela não falou assim, olha, agora eu sou bonita. Esther não falou, olha, eu vou resolver isso com a minha influência, com a minha beleza. Ela não colocou esse desafio nos braços, no intelecto. Ela falou, vamos jejuar, vamos pedir socorro àquele que pode fazer por nós. Amém, igreja? Amém, irmãos? A humildade de Deus. O autor destaca que a humildade é a raiz de todas as bênçãos espirituais. Esse livro, A Humildade de Deus, ele destaca que a humildade, irmãos, ela é a raiz de todas as bênçãos. Todas as vezes que nós nos humilhamos, todas as vezes que nós clamamos, Senhor, eu reconheço que eu sou pecador e merecedor da tua glória, não sou merecedor das tuas bênçãos, mas eu sou o teu servo, eu sou um servo humilde. Todas as vezes que eu olho para Davi, a gente fala, olha, eu não sou merecedor, mas eu estou aqui, Senhor, fazes conforme o teu querer e a tua vontade. 6, o verso 10 diz assim, então o rei disse, fazei a Mordecai, assim como dissesse, nada omiti de tudo quanto disseste. Número 6, justiça e integridade são sempre recompensadas. A história nos conta que, quando chega essa informação, a rainha Esther vai lá no palácio, ela entra, e o pedido que ela faz, não é, olha, eu quero a morte de Amã. O pedido que ela faz, fala, ó rei, eu gostaria que nós fizéssemos um banquete, um jantar, e eu gostaria que você convidasse Amã, eu gostaria que você convidasse aqui a liderança do império, e ali, irmãos, Deus, Ele deu estratégia. Sempre quando nós oramos e jejuamos, quando nós estamos com Deus, ligados a Ele, Ele sempre vai nos dar estratégia. Ela não foi apressada, ela teve muito equilíbrio aqui emocional. Esther fala, olha, meu pedido é simples, arriscou a vida dela, mas o pedido dela era apenas um banquete. Ela fez o banquete, não anunciou, no primeiro banquete ela não anunciou nada, muito pelo contrário, ela fala, agora eu gostaria de convidá-los para um próximo banquete. E no segundo banquete, onde ela já tinha a orientação de Deus, ela já sabia o que iria fazer, ela conta toda a história maligna de Amã. Ela fala, olha, eu quero revelar a minha identidade. Ela revela a sua identidade. Eu estou no meio desse povo, que foi sentenciado por ela fala assim, este mal, este homem mau, o Amã. Irmão, isso aqui é muito forte. Você já imagina? Quando o rei descobre, e quando Amã descobre também, que ela fazia parte do povo de Deus, e agora a sua rainha estava sentenciada à morte, porque o rei não podia voltar atrás das suas decisões. É por isso, pastor, é muito fácil resolver. Era só o rei falar, olha, revogo. No Brasil, você pode revogar as leis. Naquela época, a palavra de um rei, que era tido como semideus, e em muitas culturas um deus, a palavra de um rei não podia voltar atrás. Ele tinha assinado o decreto. Era para atacar e matar os judeus numa data certa. E ali, o rei, quando ele descobre naquele segundo banquete, ele fala, olha, pode fazer com Naamã, conforme, a Esther já tinha todo o projeto. Amã, ele estava tão certo que os seus planos diabólicos, que ele foi e preparou uma forca lá no quintal dele. E aí, amados, a hora da reviravolta e da justiça de Deus, quando o rei fica sabendo, ele autoriza logo imediatamente a execução de Amã em toda a sua casa. A forca que era para o servo de Deus, para Mordecai, acabou sendo para Amã. Deus, Ele está no controle de todas as coisas, irmãos.
Se existe alguém planejando, projetando, se Satanás está projetando uma forca, se Satanás está projetando algo contra a tua família, se existe um projeto nas regiões celestiais, Deus já planejou algo para te surpreender. Um escape de Deus está também em tua direção. Quem pode glorificar a Deus por isso? Deus já tem uma reviravolta, querido, para você. Aleluia. Eu vou te contar uma outra história aqui de Esté. Um dia o rei estava ali sem dormir, e Mordecai, há um tempo atrás, ele tinha livrado o rei, ele descobriu uma conspiração contra o rei, e aí Mordecai fala: olha, Esté, está tendo uma conspiração, vão matar o rei. E aí passa-se o tempo, e ali, amado, um dia Deus tira o sono do rei da Pérsia, e ele fica ali sem sono, e ele começa a pedir: olha, leia aí os relatórios aí. Ele lembrou, Deus fez ele lembrar da conspiração, e aí quando lê, fala: então, Mordecai fez saber o rei. Ele falou: ei, para aí, nós honramos Mordecai? Houve uma honra? Aí as pessoas: não. Pois é, então amanhã de manhã eu resolvo isso. Quando chegou na manhã, ele chama, fala: vem cá, Amã, o que você faria com um homem que Deus deseja honrar? Olha só aí, Márcio. Amã falou assim: isso aqui é para mim. Esse homem que o rei deseja honrar, sou eu. Então deixa eu pensar. Olha só, irmãos, como Deus ele é maravilhoso. Esse homem que você quer honrar, ele pensou: sou eu. Ele falou: olha, se fosse você, ó rei, colocaria as vestes reais, cavalo real, e sairia pelas ruas, desde aqui da frente do palácio, honrando. Aí o rei fala: é? Então vai lá, pega Mordecai lá na portaria, pega o cavalo, coloca minhas vestes, e sai com ele, dizendo assim: assim se faz ao homem o qual o rei deseja honrar. O nosso Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus, ele tem honra para a tua vida. Fique firme, seja fiel, porque ele usa até os inimigos para te honrar. Deus usa as situações adversas, querido, para fazer uma reviravolta e honrar. Aleluia. Deus, ele é justo, ele é o justo juiz. Querido, a história de Mordecai e Amã ilustra de forma clara que a justiça e a integridade são valores que não passam despercebidos aos olhos de Deus. A justiça não passará despercebida. A injustiça, querido, que você está passando, não passará despercebida aos olhos de Deus. Você crê nisso? Deus sabe que está falando com pessoas aqui. Em um mundo onde frequentemente se observa a corrupção e a injustiça prosperando, a história de Mordecai serve como um lembrete poderoso que Deus, ele é o defensor. Deus, ele é o justo juiz daqueles que nele esperam. Amém, irmãos? O autor aqui, John Stott, no seu livro A Justificação pela Fé, escreve assim: a integridade é a fundação do cristianismo, do cristão. A nossa integridade, vale a pena ser íntegro, vale a pena ser fiel, vale a pena, amados irmãos. Então o rei diz: fazei a Mordecai assim como disseste. Vai lá, faz a Mordecai. Você achava que era para você. Imagina o rei, achando: será que a Amã estava pensando que essa honra era para ele? Você imagina, irmãos, a fofoca lá na frente do palácio rolava solta ali. Todo mundo sabia que Amã e Mordecai eram inimigos número 1, porque toda vez que Amã passava, todo mundo, Mordecai ficava lá, ó. Fala: rapaz, você não está inclinando aí para o ministro? Eu não vou inclinar. E agora sai de dentro dos portões, o cavalo real, as roupas reais, e ele ainda tinha que gritar, irmãos: assim se faz a um homem, o qual Deus deseja honrar. Aleluia.
Levante a sua mão aí. Porque assim Deus vai fazer a você homem, a você mulher, como Deus, Ele deseja honrar, Ele não perdeu o controle, Ele vai usar toda a sua metodologia sábia para fazer a honra chegar até você, aleluia. E o verso 7, e o princípio 7 diz assim: a providência de Deus é soberana, aleluia. O Salmo 22, 28 diz assim: pois o Senhor é quem governa sobre todas as nações, e a sua soberania é de geração em geração. Isso reflete, irmão, sabe o que? O caráter de Deus, aleluia. Reflete a providência de Deus, é soberana. A história de Esther revela de maneira poderosa como a providência de Deus está presente em todos os eventos da vida, mesmo quando nós não percebemos a sua ação. A providência divina é a doutrina central da teologia cristã, irmãos. Nós precisamos parar de ficar com medo, receio, temerosos. Por quê, pastor? Porque, irmãos, a providência, temos que entender de uma vez por todas, que toda essa série aqui de mensagem, no final, Deus, Ele vai se manifestar em favor dos seus servos. Então, a providência divina, ela faz parte da doutrina do cristianismo. Eu sei que no final Deus se manifesta. Lembra de Jó? No final, Deus, Ele se manifestou. Agora sei, Deus, que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus está falando com você nessa noite. Nenhum plano de Deus para a sua vida, nenhum plano do Senhor para a sua casa será frustrado. Deus, Ele já viu lá na frente. A providência de Deus é a maneira pela qual Ele exerce o seu controle sobre todas as coisas, de modo a cumprir os seus propósitos. Fica de pé, amada igreja. A providência de Deus, o autor da providência de Deus, John Piper, ele explora como a soberania de Deus se manifesta em nossas vidas cotidianas, afirmando que nada acontece por acaso, tudo está debaixo da mão soberana de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Pois o Senhor é quem governa sobre todas as nações, e a sua soberania é de geração a geração. Ei, existia um decreto ali, para você entender o final. Pastor, o senhor contou a introdução, para você entender. Deus, Ele agiu com a sua metodologia, a sua sabedoria, e Ele, o rei Assuero, ele fez um outro decreto. Sabe qual foi? Todo judeu, ele está autorizado a se defender no dia que tentarem se levantar. Então ele não revogou, mas ele autorizou se defender. Sabe, irmãos, não teve morte dos judeus, porque Deus, aquela revogação não foi na terra. A revogação desse decreto aconteceu lá no céu. Sabe o que Deus está dizendo? A revogação de tudo aquilo que se levantou contra você não vai ser aqui na terra. A revogação dessa doença, a revogação desse desemprego, a revogação desta afronta, Deus vai fazer e confirmar lá no céu. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aleluia! Deus está revogando nas regiões celestiais coisas do que o juiz não pôde. Deus está revogando lá no céu coisas que o psicólogo, o psiquiatra, o advogado, o médico não conseguiram revogar aqui na terra. Ele vai revogar lá no céu. Eu sei o que eu estou falando, querido. Quem precisa dessa revogação, levante a sua mão assim. Eu quero que você ore comigo agora. Vamos praticar a oração. Levante a sua mão com fé. Peça a Deus: eu preciso que esta área da minha vida seja revogada. Eu preciso que essa situação seja revogada. Eu já tentei, Senhor, de tudo. Abre a sua boca aí, crente. Me ajuda a orar. Abre a sua boca.
Aleluia. Peça para o Senhor: Deus, eu preciso. Pai, olha isso que está travado. Eu preciso que seja destravado no céu. Olha essa situação, Pai amado. Olha esse levante. Olha essa doença. Eu preciso, Senhor, que essa doença seja revogada no céu. Levante a sua mão, porque Deus está dizendo: nessa noite eu marquei para revogar sentença. Eu creio, Senhor. Mantenha a sua mão de pé assim. Eu creio, Senhor. Olha essa mão estendida, Pai. Olha para essas mãos aqui estendidas, meu Deus. Vai revogando sentenças. Vai anulando, Senhor, ações contrárias, obras de macumbaria, feitiçaria, toda depressão, toda ansiedade. Deus revoga nas regiões celestiais toda insônia. Você que está pedindo ao Senhor: Deus, eu quero dormir, eu preciso dormir, eu estou cansado. Deus está dizendo para alguém aqui: filho, a partir de hoje eu revogo insônia. Eu vou te dar o sono do justo. Confia em mim. Confia no Senhor. Aleluia. Ele está revogando nas regiões celestiais aquilo que o homem não conseguiu revogar no plano terrestre. Nós entregamos ao Senhor. Pai, vai revogando. Olha para essa causa. Abra sua boca, crente, é com você. Eu vou te dar um minuto aí para pedir. Deus, vai revogando. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Aleluia. O Deus que derruba as muralhas. Clama, querido. Clama ao Senhor. É o mesmo que aleluia. Revoga esse levante. Revoga, Senhor. Vai revogando, Pai. Oh, aleluia. Visita, Senhor, esta situação. Revoga, Senhor, todo problema emocional. Revoga o Espírito Santo nas regiões celestiais. Dores de cabeça, sangramento, cisto, todo câncer, toda inflamação, pressão alta, dores no joelho, dores na lombar. Hoje Deus revoga, aleluia, toda diabetes, toda, Senhor, nós cremos, Pai, problemas inflamatórios, gastrite, renite, úlcera, problema de pressão alta, pressão baixa, em nome de Jesus. Hoje a sentença é favorável. Há uma reviravolta da parte de Deus. Vai ter virada. Deus está dizendo para alguém aqui: vai ter virada. Vai ter virada. Deus já viu, aleluia. Ele já viu o teu futuro. Ele já está lá na frente. Todas as histórias com Deus terminam, querido, com vitória. Todas as histórias, quando nós estamos com Deus, tem um final feliz. Amém, queridos? Eu quero que você, antes de ir embora, abençoe a vida de alguém. Diga: Deus está revogando. Deus está revogando algo em teu favor. Deus está revogando, Mirinha, algo que se levantou contra você. Deus está se levantando, irmã Carla. Deus está revogando situações invisíveis que você nem sabia. Ele foi lá e revogou nessa noite. Amém, queridos? Diga amém. Sexta-feira nós temos nossa inauguração. Eu espero você lá, não falte. Você que ama esta igreja, esteja conosco na inauguração. Vamos mandar no grupo da igreja a localização, próximo ali do bombeiro, da polícia militar, do adventista. 20 horas, mas chegue antes. Se você puder juntar, o estacionamento lá não é muito grande. Se você puder juntar com alguém ou ir de Uber, seria melhor. Para nós economizarmos, já vai ter muito visitante. Você pode juntar Ministério de Louvor, viu, Márcio? Junta o Ministério de Louvor aqui na igreja, junta aqui na igreja alguns, e aí a gente vai num carro só para lá. Amém? Quem foi abençoado aqui com esta palavra, diga obrigado, Jesus. Estenda assim as suas mãos.
Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente, te guardando e protegendo hoje e sempre. A igreja diz: amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Deus já tem